O Internacional, então, passa pela altitude de La Paz, passa por um ambiente hostil, passa por uma arquibancada complicada, passa por efeitos de altitude, passa pela natureza, por que não? Não é mesmo? Então, assim, eu sei que a gente poderia esperar um pouco, mas não dava para conter, né? Não dá para conter a euforia para falar um pouquinho o que foi esse jogo, né? Tô aqui no hotel, os guris estão ali, ó, o Tiger tá na live, o Lucas Dias tá tomando um fôlego também. Viemos a pé do hotel, uma subidinha considerável até, tá? Mas, gente, a gente tem que falar de algumas coisas importantíssimas. Primeiro, eu venho batendo a semana toda que o Colorado tinha que desfrutar deste momento. O Colorado tinha que aproveitar as quartas de final da Libertadores. Ah, Ernest, mas nós estamos no Z4, nós estamos próximos do Z4. Cara, esse time do Inter, o time titular do Inter, ele não cai para a segunda divisão. Larga a mão de pensar de que nós vamos cair. E não é por conta da euforia aqui, é porque é um time maduro, é um time experimentado, é um time de capitães, é um time de Rocher, é um time de Ener Valencia, é um time de Arangues, é um time de Alan Patrick, René, Johnny, que mesmo sendo um jovem foi gigante aqui na montanha, mas ainda os outros jogadores que não apareceram, talvez porque não entraram em campo, mas porque também se doaram em treinamentos, também se doaram por tudo que passaram aqui na montanha, né, na vinda para La Paz. Técnico Eduardo Cudê, um estrategista, um cara inteligente que vem sendo massacrado por conta de resultados que não consegue, porque é um pouco tempo para treinar, um calendário cheio com jogadores que precisam dar o que deram aqui no Hernildo Salles e não conseguem dar no Campeonato Brasileiro por conta de uma campanha, de uma temporada pífia. O Internacional, eu vou repetir, o Internacional não vai cair para a segunda divisão. O Internacional está a 4 jogos da possibilidade de ser tricampeão da América. Essa é a realidade do Inter. A realidade do Inter é a maturidade de um jogo em que sai um reserva, por exemplo, entra um reserva, por exemplo, como o Gabriel, que foi um líder lá atrás e é um dos líderes do vestiário, capitão do vestiário, e consegue dar o prosseguimento para o meio campo, consegue fazer com que a bola gire, consegue ter calma e tranquilidade mesmo em meio ao caos do momento que o Inter vivia. O Inter jogou demais e com maturidade, porque o Inter assim planejou, o Inter assim se organizou para fazer esse tipo de jogo. Em diversos momentos, o Wanderson chegava nos jogadores e dizia assim, ó, calma, relaxa, baixa um pouco o rendimento, né? Baixa um pouco a rotatividade da parada, porque a gente está indo demais. E a gente foi várias vezes, muitas vezes, inclusive, a gente foi buscar um contragolpe, muitas vezes a gente foi buscar o gol e olha, por muito pouco não ampliamos o placar de 1-0. O Ener Valencia no segundo tempo poderia ter feito, adiantou um pouquinho mais a bola, né? Poderia daqui a pouco ter, se fosse no Beira-Rio, teoricamente, né, sem a montanha, sem a passada larga, né, com mais vitalidade para correr, talvez tivesse até feito sim o gol. Gente, assim, ó, o Internacional hoje ele merece uma nota 10. O Cudê merece uma nota 10. Mesmo quem não gosta do Cudê tem que entender que ele fez uma baita de uma estratégia. Ele monta uma linha de 5 justamente para conter os laterais do Bolívar, que são um dos campeões da Libertadores em cruzamentos. Basta ver que no primeiro tempo tinham 11 escanteios já para o Bolívar, porque eles chegam muito pelo lado, eles chegam muito ao ataque pelos flancos. Então bota uma linha de 5 lá atrás, mantém, claro, 3 zagueiros e os 2 laterais cobrindo, e aí o meio campo com o Arangues principalmente sendo o motorzinho, o Johnny em ótima partida e até o Wanderson com alguma participação interessante também, que era uma ilha no meio do oceano, né? Conseguiam fazer com que a bola chegasse no Alan Patrick e aí o Alan Patrick dava o pedalaço para o Ener Valencia. Foi assim que aconteceu o gol, inclusive, né? Então,
não tem como não dizer que o Inter não foi estratégico, que o Inter não foi inteligente aqui na montanha. Está ganho? Não, não está. Não está. Agora, precisa ter o foco no Flamengo, nos 3 pontos, é óbvio. E eu perguntei isso para o René, inclusive, na área de coletivas, né? Ali na zona mista. Como conter a euforia de ter saído daqui, não apenas vivo, mas com uma vitória expressiva, com um resultado que coloca o Inter com praticamente um pé na semifinal. E o René me disse o seguinte: a gente entrou comemorando, é claro, mas ninguém foi eufórico a ponto de achar que já estamos na semifinal. Porque o Bolívar também pegou e impôs algumas dificuldades para o Inter. O Bolívar conseguiu várias vezes subir e cabecear livre, vencer Gabriel Mercado, vencer o Vitão. Muitas vezes houve erro de posicionamento defensivo, e isso o Cudê, claro, vai ter que ajeitar nos próximos dias. Próximos dias, inclusive, que temos parada FIFA, agora no feriado do 7 de setembro, jogamos contra Flamengo, jogamos contra o Goiás, e aí a gente para até o dia 13 de janeiro. Então é mais um período também para descanso, mais um período também para melhorias táticas, melhorias técnicas. Aí depois tem um jogo para mais 8 dias. O Internacional tem uma perspectiva muito boa para o setembro. Eu venho falando isso há muito tempo e principalmente tentando conter aqui no meu canal o terrorismo do microfone. O Internacional não vai cair. O Internacional não tem equipe para cair. O Internacional de hoje, ele é incomparável com o Internacional de 2016. Sem contar todas as questões de Ministério Público, o time de hoje é muito melhor do que o time de 2016. Então, assim, desfrute, Colorado. Aproveite esse momento. E eu quero te agradecer demais por todas as mensagens, por toda a repercussão ao longo desse trajeto, né, dessa trajetória aqui em La Paz, aqui na Bolívia, quando foi em Santa Cruz de la Sierra. Quero agradecer pelas inúmeras mensagens, pelas pessoas novas que se inscreveram no canal. E olha, vamos continuar, tanto aqui no meu canal, quanto no Vozes do Gigante. Pode ter certeza, si se puede, desfruta, aproveita. E um forte abraço para todo mundo. Tamo junto, tchau.